Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver em detalhes o crime que chocou Erechim nesta semana. A morte de um bebê de apenas 9 meses no bairro Aeroporto aqui em Erechim. Para a polícia, o padrasto é o culpado pelo crime. Além disso, nos destaques de hoje nós também vamos mostrar que a polícia prendeu um assaltante de bancos em Getúlio Vargas e outro assaltante de banco aqui da região do Alto Uruguai segue foragido. Também vamos falar para você dos reforços dos municípios aqui da região do Alto Uruguai contra o coronavírus. Essas e outras notícias no Bom Dia Notícias para você que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui pela TV Bom Dia, nesse horário do meio-dia. Olha, com muito carinho eu recebo a sua alegria aqui, muito carinho e alegria. Eu vejo a sua audiência cada vez mais, as pessoas acompanhando as informações de Erechim, da região do Alto Uruguai, aqui nesse novo modelo de jornalismo, um novo sistema para você, onde a gente fala igual a você e com você e apoia a nossa comunidade, né? E aqui a gente traz notícias boas e notícias ruins, muito tristes, como essa que a gente começa a falar agora do caso do bebê Pedro Henrique, é isso, Marcos, nome do bebê? De apenas 9 meses, que foi assassinado aqui em Erechim na noite da última quinta-feira. Para a Polícia Civil, o culpado deste crime é o padrasto. Olha, vou trazer os detalhes na reportagem para você e já já a gente comenta mais sobre esse fato. Te liga. É nesta rua, no bairro Aeroporto, em Erechim, a casa onde o bebê Pedro Henrique Bescol, de apenas 9 meses e 28 dias, morava com a mãe e o padrasto. Teria sido aqui o local em que o crime aconteceu. Na noite desta quinta-feira, a mãe, trazida por vizinhos, chegou ao Hospital Santa Terezinha com a criança desacordada. Segundo os médicos, o bebê tinha ferimentos na cabeça e não conseguiu ser reanimado. Para os policiais, ela disse que teria saído de casa para pegar leite na casa de conhecidos e deixado o pequeno Pedro na companhia do padrasto. Ao retornar, encontrou o companheiro fora de casa. O homem ainda teria dito que a criança estaria dormindo e não deveria ser incomodada. Porém, a criança estava desacordada e com ferimentos na cabeça, momento que a mãe pediu socorro aos vizinhos. Ainda na madrugada, o homem de 42 anos foi preso preventivamente pela Brigada Militar. Em depoimento, negou o crime e disse que, na verdade, a mulher saiu para comprar drogas, pois é usuária, versão confirmada pela polícia. O suspeito disse que teria seguido junto com a mulher e deixado a criança sozinha e que, quando voltaram à residência, a criança já estaria sem vida. E o relato do próprio autuado já indicava com bastante segurança que era ele o autor da morte da criança. Então, ele falou de uma maneira bem contraditória, com visíveis sintomas de drogadição, de tal maneira que o delegado se sentiu muito seguro em autuá-lo em flagrante. Mas ainda não há nenhum elemento que indique participação desta mãe no caso. O que houve de contraditório no depoimento dela foi o fato que ela disse que saiu para comprar leite para a criança e, na verdade, ficou demonstrado que ela saiu para comprar droga. Segundo a polícia, o casal é usuário de drogas. Eles estão juntos há cerca de 1 ano e meio e teriam se mudado para Erechim há 2 meses. Antes disso, viviam em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. E, pelo que a gente sabe, eles estavam há muito pouco tempo aqui, teriam vindo para cá, já teriam passado por diversas cidades e teriam vindo para cá por uma suposta proposta de emprego para o indivíduo esse, mas é algo que não foi confirmado, assim, pelo que a gente sabe, né? Não, eles estavam ambos desempregados e estavam trocando o Bolsa Família por droga, praticamente. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML. O laudo preliminar apontou que a morte foi causada por traumatismo craniano e sinais de esganadura. Então, o que dá para afirmar é que o que fez a criança morrer não foi a esganadura, pelo menos por enquanto.
foi o traumatismo craniano, hemorragia interna em decorrência dessa pancada. A polícia agora busca por imagens de câmeras de segurança da região. Conta de que ele tem um longo histórico de registros policiais envolvendo violência doméstica. Então, são 10 ocorrências, pelo que eu estava averiguando aqui, que iniciaram lá em 2004, quando ele tentou agredir uma ex-companheira grávida. Depois disso, ele seguiu com crime de ameaça, lesão corporal contra uma filha. Houve outras situações de ameaça, lesão, injúria, uma própria desobediência lá em 2016. Ele foi numa sequência de crimes envolvendo violência doméstica. Depois outras lesões corporais, ameaça, injúria, ou seja, as versões, até agora em 2020 teve uma vias de fato aí contra essa mesma mãe do menino esse que veio a falecer, né, que foi vítima aí desse homicídio. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação de homicídios. O delegado terá cerca de 10 dias para concluir o inquérito. Já dá para dizer que homicídio doloso, né, com intenção de matar, sim, né? E vai ter, vai ser um homicídio que vai ter qualificadora se for comprovada né, a forma como foi praticado, a criança dormindo, o recurso que dificultou a defesa da vítima, ou por ser um bebê também, ou se houve a esganadura, se o laudo demonstrar que houve asfixia, tem outra qualificadora. O motivo, se ficar demonstrado que foi porque não era filho dele, ele não queria ter aquele intruso no relacionamento dele e da companheira, já tem um motivo torpe, né? Então, várias qualificadoras vão ser analisadas, a majorante de ter sido contra a criança. Então, várias situações ainda vão ser provavelmente utilizadas pelo delegado responsável pela investigação para indiciar esse indivíduo. Muito bem, olha, a gente segue falando deste caso aí, nós vamos trazer mais detalhes para você. Eu quero o seu comentário aqui, eu quero o seu pedido de justiça aqui embaixo dos comentários do Facebook, né? Muita gente está nos assistindo, muita gente está participando, né? Eu quero o seu pedido aí de justiça, para que a justiça seja feita neste caso, né? Nós aí temos um anjinho que não teve culpa nenhuma de morrer, né? Olha, o bebê Pedro Henrique foi sepultado ontem à tarde no cemitério municipal Santa Cruz aqui de Erechim. Eu conversava aí com o pessoal lá da funerária São José que fez o sepultamento e eles me explicaram que o sepultamento só foi possível porque aconteceu uma doação dos próprios funcionários lá da funerária, né? Os colaboradores lá se uniram, né? Porque chegou o momento que o corpo do bebê foi liberado do IML, ontem no início da tarde, né? Depois de passar pelo exame da necropsia, e a família não tinha condições para pagar um velório, não tinha condições aí para fazer o sepultamento, nem para comprar o caixão do bebê. Aí, o que aconteceu? O pessoal da funerária ficou comovido com a história e fez uma doação, né? Se uniu, fez uma vaquinha para poder sepultar essa criança. Olha, é uma notícia muito triste de se dar. É uma história muito triste de se contar. Até mesmo a gente aqui, que já há vários anos acostumado a dar notícias tristes, fica muito sentido quando a gente ou escuta uma história como essa. Imagine você aí de casa, né? Então, olha, apesar da notícia ser triste, é de valorizar o belo gesto que o pessoal lá da funerária São José fez aí de doar este caixão aí para que a criança fosse sepultada, este anjinho que eu tenho certeza que agora está num lugar melhor. Olha, vamos seguindo por aqui, vamos continuar falando desse fato para você. Ontem à tarde, a TV Bom Dia conseguiu uma entrevista de forma exclusiva com a delegada regional da Polícia Civil aqui de Erechim, delegada Diana Zanata. Nós entramos em contato durante todo o dia com a delegada para conversar com ela, sendo que o caso está sendo tratado pela 2ª Delegacia, o delegado José Roberto. Os 2 delegados trabalham em conjunto nesta ação, que já prendeu o suspeito, e a delegada, no início da tarde, aceitou conversar com a nossa equipe. No momento que nós estávamos na delegacia, outros 2 colegas de emissoras também estavam lá, nós conversamos todos juntos, aí, claro, respeitando os distanciamentos de segurança devido à pandemia do coronavírus, para passar as informações. Você viu aí parte da fala da delegada
na reportagem, mas agora nós vamos trazer outros trechos dessa entrevista que durou cerca de 1 hora com a delegada do caso. Ela contando os fatos, o que a polícia tem até o momento. Além da confirmação de que o padrasto teria matado a criança, outros fatos impressionantes vieram à tona. Um deles é que o padrasto já teria tentado matar este bebê em outra oportunidade. De acordo com o depoimento da mãe na delegacia, contado pela delegada, o padrasto teria colocado o SBP, aquele veneno que mata barata, no leite da mamadeira da criança. Mas a mãe percebeu o cheiro estranho e acabou jogando fora o leite. Essa história é o depoimento da mãe, falando que ele já teria tentado em outras oportunidades assassinar essa criança. Vamos ver a delegada contando este fato a partir de agora. Que ele sempre foi violento. Ela diz nas suas declarações que ele já tentou envenenar o menino, que ele já botou numa certa ocasião SBP no mamado desse mesmo menininho que veio a falecer, e que ela desconfiou, sentiu um cheiro. Isso que eu tô falando é a versão dela, tá? É o que ela disse na segunda delegacia pro delegado José Roberto. Que ela, então, percebeu e que ele pediu desculpas, né? E que não houve nada na ocasião, só ela percebeu, então. Mas é uma das... como eu falei no início, ela tem imputado a ele alguns fatos, e esse é um deles, né? Que não era de conhecimento da polícia antes dessa tragédia acontecer, né? Então, como a gente sabe, às vezes as vítimas têm seus motivos e acabam não denunciando os companheiros. Por medo, às vezes. Às vezes medo, às vezes dependência e uma série de outros fatores aí que não nos cabe julgar, né? A gente vê, não é a única e não vai ser a última, infelizmente, a sonegar essas informações aí do sistema de justiça, né? Do sistema de persecução criminal. Olha, dá para ver neste fato aí da delegada contando que este homem que matou essa criança, na verdade não é um ser humano, não é um animal, é um monstro este homem, é um monstro que matou um indefeso. Mas como diz o meu querido colega jornalista, o meu ídolo, Siqueira Júnior, o capeta tá te esperando, meu amigo. Este vai logo sentar no colo do capeta. Eu tenho certeza que logo ele vai encontrar o capeta. Olha, de acordo com as informações da Polícia Civil, o padrasto aí, suspeito de matar esse bebê, também tem um grave histórico de agressões. Ele já passou mais de 10 vezes pela delegacia por agressões contra ex-companheiras, inclusive contra a mãe do bebê. No início deste ano ele agrediu ela e os dois foram parar na delegacia. Vamos ver a fala da delegada agora sobre isso. Mas o que ela disse para ele, então, na delegacia, é que ela já teria tido outros episódios de violência, né, praticadas pelo companheiro, que já teria se separado dele, mas que teria retornado, que é algo que a gente já está acostumado a ver, né? O problema da violência doméstica, ele não é só... Ele tem vocês da imprensa que acompanham bastante, é dependência psicológica, é uma série de outros fatores que fazem a mulher retornar. Então, no caso dela, eles estavam há pouco tempo em Erechim e já tinha esse histórico de violência doméstica, sim, praticado dele contra ela. É isso que está dando essa verossimilhança, então, para as alegações dela, né? Ela está fazendo algumas acusações também contra ele, que ainda não foram checadas, por isso eu não posso externar, mas há algumas acusações dela envolvendo crimes que teriam sido praticados anteriormente por ele. Não vou, né, não sei até que ponto isso é verídico ou não, né? Mas que a gente já checou, então, que ele realmente foi autor de outras agressões envolvendo violência doméstica, muitas vezes. Olha, durante o inquérito policial desse caso, a gente já mostrou na reportagem, a gente está repercutindo o caso para você, vai deixando o seu comentário, você que está acompanhando a gente aqui, eu quero saber a sua opinião deste caso aqui nos comentários do Facebook. Olha, durante o inquérito, a Polícia Civil descobriu aí já nas primeiras horas de que a versão da mãe de que ela teria saído de casa para buscar leite na casa de conhecidos para a criança era
mentira. Na verdade, ela teria saído para comprar drogas. Teria saído para comprar drogas, né? O casal, segundo a delegada, né, seria usuário de drogas. Até mesmo lá na casa deles foi encontrada uma mamadeira com leite estragado. Então, o que pode ter acontecido? A criança pode ter começado a chorar, ele estava lá com o bebê, os dois usando droga. Ela saiu de casa para buscar mais droga, o bebê com fome começou a chorar e ele, como é um monstro, foi lá, possivelmente ou bateu a cabeça da criança primeiro ou tentou estrangular ela, pegou ela pelo pescoço, porque há essa informação no exame necropsial, né? Ou pegou pelo pescoço primeiro e depois bateu a cabeça da criança, o que causou a morte, ou bateu a cabeça da criança e depois pegou no pescoço do bebê, esse assassino, né? E ainda depois, quis falar, dar outro depoimento pela polícia. Mas vamos falar agora, mostrar o caso que a delegada fala que o casal é viciado em entorpecentes. Veja. Olha, o que a gente imagina, assim, é que um dos motivos seja em função da drogadição, né? Ele foi apresentado na DPPA com visíveis sintomas de estar sob influência de droga, né? Estar, assim, drogado. Então, talvez a droga não é uma desculpa, mas é um fator de desencadeamento de uma conduta violenta, né? Às vezes, quando a gente divulga casos envolvendo violência doméstica, as pessoas sempre falam, ou é drogado ou é usuário de bebida alcoólica, né? Ou tem problema com alcoolismo. Na verdade, esses álcool e drogas são fatores facilitadores. Se a pessoa não é violenta, ela não vai agir com violência por estar drogado ou por estar alcoolizado, né? Então, é uma pessoa violenta que ingeriu droga e que, por isso, então, ele, né, foi um fator facilitador para que essa violência se tornasse, né, fosse extravasada, né? Mas não que seja a causa em si da violência. E agora, uma das informações mais importantes desse fato do bebê que foi morto aqui em Erechim. Muita gente falou aí que a mãe teria acompanhado, devido àquele caso de Planalto, do caso Rafael aí, que a gente acompanhou em rede nacional, né, nos últimos dias, que a mãe matou o filho, ela confessou lá o caso Rafael. Aqui em Erechim, segundo a polícia, foi diferente. Esta mulher já teria pelo menos 7 filhos, o bebê é o 7º filho, né, sendo que são todos de outros relacionamentos que não são com este homem aí. Mas ela não tem histórico de ter agredido os outros filhos, apenas teria abandonado eles por várias razões. Mas, neste caso específico, a delegada afirma que a polícia não descartou essa possibilidade, mas praticamente está quase descartada a possibilidade de que a mãe não teria matado o filho. Que as informações que ela passa acabam batendo, o álibi dela acabam batendo com outras informações. A polícia ainda tem 9 dias agora para encerrar esse inquérito, né, para investigar, mas a informação é que a mãe não teria matado essa criança. Ela não teria praticado o crime, né? Para mim, ela ajudou a matar. Mas daqui a pouquinho, depois da fala da delegada, eu vou dizer por quê. Ela tem 7 filhos, 6, né, mais esse menininho, são 7. Todos ela abandonou, ela passou adiante, como se diz, são crianças que estão sendo cuidadas por outros familiares, outros parentes. Então, não há nenhum histórico que ela tenha tentado matar outros filhos, então nada indica que ela tenha tentado contra esse bebê. Tá aí, ó. Tá aí a fala delegada falando que a mãe não cometeu este ato que tirou a vida da criança. Mas eu vou dizer outra coisa, né? Há outros atos que ela praticou. Eu vou dizer o seguinte, esta mãe, né, tem muito juiz que vai dizer o seguinte, mas a maior punição para ela foi a morte da criança. Talvez sim, mas a displicência dela ter deixado esta criança sozinha para ir comprar droga com este monstro que já tinha batido nela, que já tinha tentado envenenar aí a criança outras vezes. Ela mesma falou no depoimento, né? Já tem um histórico de agressões. O cara, gente boa ele não é, né? Deixar a criança sozinha com este cara para ir comprar droga. Olha,
esta mãe pode não ter matado diretamente esse bebê, mas indiretamente ela contribuiu para a morte dele, viu? Que triste esse fato. Que notícia mais triste para nós terminarmos essa semana aqui em Erechim, deste caso, desse bebê, né? Olha, o que eu tenho para dizer é que essa criança está em nossas orações e eu tenho certeza que Deus tem um lugar melhor para ela, uma família melhor para ela aí, né, do que é essa, né? Que situação muito triste é essa aí. A polícia, como eu disse, vai investigar, vai trazer todos os detalhes, vai encaminhar o inquérito para a justiça, nós teremos julgamento no futuro desse caso aí, nós vamos acompanhar, vamos trazer mais informações e a gente segue lamentando este fato, né? E pedindo aí mais uma vez a você que está nos assistindo, se você sabe de uma criança que está em uma família de risco, você desconfia que os pais, padrastos, sei lá quem cuida dela, usam droga, ela está sozinha, né? Seja da própria tua família, denuncie, não deixe essa criança sozinha, porque tragédias como essa podem acontecer. Vá à polícia, vá ao conselho tutelar, né? Não podemos deixar mais as crianças e os jovens morrerem. É preciso mais leis mais duras, mas também é preciso que a comunidade ajude, denuncie, para que fatos como este não voltem a acontecer. Vamos com as notícias agora da nossa região, do Alto Uruguai. A gente segue falando de segurança pública e agora nós vamos mostrar um assaltante de bancos que foi preso lá em Getúlio Vargas. Ele é acusado de ter participado de vários ataques, inclusive a um banco, uma agência bancária em Paim Filho, em 2018. Agora, o malandrão que fugiu por um túnel em fevereiro do ano passado do presídio aqui de Erechim, estava num apartamento no centro de Getúlio Vargas vendendo droga. A polícia bateu lá e apreendeu tudo. Veja na reportagem. Uma ação da Polícia Civil prendeu nesta semana em Getúlio Vargas um homem que havia fugido do presídio estadual de Erechim por um túnel no ano passado. O criminoso, que não teve o nome ou idade divulgados, é suspeito de participar de vários assaltos a banco na região norte do estado. Ele é natural de Estação, mas estava escondido em um apartamento na região central da cidade. Com ele, também foi preso outro homem de 21 anos, que teria alugado o apartamento. Com a dupla, a polícia encontrou drogas, material para embalar os entorpecentes, um drone, cápsulas de bala de uma pistola 762, além de outros itens que não foram revelados. Olha, voltamos, eu quero chamar a atenção, viu? A polícia não divulgou muitos detalhes desse caso do Getúlio Vargas aí, mas dá para entender que eles tinham um drone. Pra que será que queria um drone, Marcão? Tá na cara que este safado estava planejando assaltar outro banco. Porque é assim que eles conseguem mapear a estrada, saber onde é que estão, fazendo imagem aérea de longe, com o drone, né? E olha, quer saber outra história? A polícia tá procurando outro safado. Vamos botar na tela a imagem deste cara aí, ó. A Polícia Civil e a Brigada Militar estão procurando este homem. Na quarta-feira, o Natan Bretebac trouxe aqui, eu quero reforçar agora. Se você viu este cara aí, o nome dele é Altair Márcio de Oliveira. Ele tem 36 anos. O Altair aí é aqui de Erechim. Mas ele estava preso lá na penitenciária de São Luís Gonzaga desde que conseguiu fugir aqui de Erechim. Aí ele fugiu, a polícia prendeu ele, como ele ia fugir de novo, o pessoal mandou ele lá para a fronteira. Vamos despachar esse cara lá para São Luís Gonzaga. Pois não é que o Altair conseguiu fugir de novo? Desta vez, ele e um comparsa pularam um muro de mais de 6 metros de altura. O comparsa quebrou o pé. Eita, não conseguiu correr. Mas o Altair, ó, deu-lhe o pé. E para piorar a história, ele está postando selfie nas redes sociais, está postando vídeo e acha que a polícia não está vendo. Altair, a polícia está no teu pé, rapaz. E ó, dia ou noite eu tenho certeza que a minha audiência aqui, se você tá vendo esse vídeo depois na internet, compartilha esse vídeo. Vamos fazer o Altair ficar famoso. Já que ele tá postando imagem no Facebook, tá postando vídeo no Facebook, bota a cara do Altair, Marcão. Deixa aí na tela o Altair para ele ficar famoso. Se você viu o Altair aí, pode ligar pro 190, tá bom? Liga pro 190. Eu conheço o Altair desde que ele foi preso aqui em Erechim,
numa vez que ele tentou assaltar lá no bairro Aeroporto. A gente foi fazer reportagem lá no Santa Terezinha, estava lá com a cara puro barro. Ele era um ladrão assaltante de carro aí. Agora já está, segundo a polícia, numa das quadrilhas mais perigosas de assalto a banco aqui do estado. E ele estaria prometendo assaltar outro banco aqui na região de Erechim. Ele e a quadrilha dele. Por isso eu digo que esse cara do Getúlio Vargas aí, ó, estava envolvido. Então atenção, vamos voltar ao assunto. Se você viu este cara aí, o Altair... Altair do quê? Altair, esqueci o nome dele. Márcio de Oliveira, 36 anos, é o nome do nosso conhecido aí. Denuncia agora mesmo para a polícia, tá bom? Inclusive ele esteve participando daquele assalto a banco lá em Porto Xavier no ano passado, matou um policial militar, o chefe daquela quadrilha, outro assaltante erechinense, que agora foi transferido para um presídio federal, líder de facções criminosas aí na região metropolitana. Então, se você viu este cara, chame a polícia, né? Denuncie aí para o número 190, 197. Vamos fazer o Altair voltar para o Chilindró, porque ele é muito perigoso, viu? Eu tô falando aqui, mas eu quero chamar a atenção, viu? Ele é muito perigoso. Cuidado com este cara. Ele é perigoso demais. É assaltante a banco. Esses caras são perigosíssimos. Atenção, compartilhe, chama a polícia. Vamos agora com mais informações, vamos falar o que agora? Olha, a Brigada Militar faz buscas por assaltantes que assaltaram uma casa onde é que estavam 2 velhinhos no interior de Cruzaltense. Lá na comunidade de Vila Isabel, o ataque, os homens chegaram aí armados, utilizando toucas ninja, agrediram os idosos, levaram uma espingarda e cerca de R$3.000. Eles estão foragidos, atiraram até contra crianças que estavam chegando. Veja na informação. A Brigada Militar faz buscas por 2 homens armados que invadiram uma casa na comunidade de Vila Isabel, no interior de Cruzaltense, na tarde desta quinta-feira. De acordo com as vítimas, os criminosos estavam encapuzados e renderam um casal de idosos. No local, foi levada uma espingarda calibre 36 e cerca de R$3.000 em dinheiro. Na fuga, os criminosos ainda teriam se assustado com a chegada de crianças na entrada do local e atiraram. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Olha, a Brigada Militar segue procurando esses caras, eu tenho certeza que a polícia vai encontrar, hein? Mas meu recado é pro pessoal do interior. Alô, você que mora no interior de Cruzaltense, Campinas do Sul, Entre Rios do Sul, fique ligado. Qualquer movimentação, chame a polícia 190, 197, né? Principalmente a Brigada Militar, esses 2 estão na região aí e podem fazer mais vítimas. Mais informações para você que está acompanhando a gente agora. Olha, um homem foi preso aqui em Erechim e um menor de idade apreendido por tráfico de drogas. Olha, essas prisões aconteceram durante a manhã desta quinta-feira, quando os policiais que trabalhavam no sistema de vídeo monitoramento perceberam que uma motocicleta com 2 indivíduos suspeitos teria parado nas proximidades do presídio aqui de Erechim. Ao perceber a presença de um policial no local, os suspeitos então fugiram, mas foram abordados pelas viaturas na rua Torres Gonçalves, na região central da cidade. Em revista ao passageiro de 21 anos de idade, foi encontrada uma mochila contendo 4 pacotes que seriam arremessados para o pátio interno da casa prisional. No interior desses pacotes estavam 580 gramas de maconha, 99 gramas de crack, 75 gramas de cocaína, um aparelho celular e um carregador de celular. Os policiais constataram ainda que o menor de 16 anos conduzia a motocicleta. Diante dos fatos, o homem foi preso e o menor apreendido, sendo mesmo encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Para o maior de idade, o mesmo foi ouvido e depois levado ao presídio estadual de Erechim, local que permanece à disposição da justiça. O menor foi ouvido e logo após liberado. Olha, uma Kombi pegou fogo aqui no centro de Erechim, rapaz. Ela estava andando, começou a sair fumaça e o pessoal correu e os bombeiros foram chamados. Veja na reportagem. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em uma Kombi na rua Sidney Guerra, em Erechim, na tarde desta quinta-feira. O casal, que estava na parte interna, não ficou ferido. A suspeita é que as chamas tenham começado no motor.
Vamos falar do coronavírus agora. Olha, o município de Aratiba, aqui na região do Alto Uruguai, é um dos municípios que é referência no estado no combate neste momento da pandemia, viu? Tem até um lava-jato para quem chega na cidade, tem que passar por lá, viu? Além disso, várias outras medidas foram tomadas. Resultado disso, apenas um caso até o momento foi registrado lá no município de Covid-19. Veja. Logo na chegada a Aratiba, placas já alertam para os motoristas fecharem os vidros dos carros, pois todos os veículos que chegam à cidade precisam passar por um lava-jato para a desinfecção. O líquido jogado é formado por uma mistura de desinfetantes. Por aqui, para andar nas ruas ou entrar em qualquer estabelecimento comercial, o uso de máscaras é obrigatório. O decreto realizado pelo município também determinou o turno único para setores e repartições de órgãos públicos considerados não essenciais em tempos de pandemia. Medidas como essas auxiliaram a cidade, que fica na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a ter até o momento apenas um caso confirmado de Covid-19 e ter suas ações de prevenção reconhecidas por entidades públicas, como a Câmara de Vereadores de Erechim. Então, o nosso município se preparou muito para que a gente pudesse retardar a chegada dos casos do Covid aqui em Aratiba. A gente sabe que como é uma demanda mundial, né, como é uma pandemia, a maneira de prevenir e evitar que chegue aqui é a que pode facilitar que a gente possa chegar no fim com menos casos, com a população assim mais cuidada, mais zelada e mais tranquila também. Em uma de suas atualizações, o decreto municipal pede para que as pessoas de outras cidades evitem visitar o município durante o período de pandemia. Para controlar essa situação, uma equipe monitora todos os que chegam de viagem e visitam familiares por um longo tempo em Aratiba, além de pessoas que apresentam sintomas e estão em isolamento domiciliar. Tudo feito diariamente pelo telefone. A partir do momento que o paciente entra em contato com a gente por telefone ou vem aqui no posto, a gente pega todos os dados deles, anota os sintomas que eles têm, né? E a partir daí a gente inicia um acompanhamento. A gente explica para eles que a gente entra em contato de tanto em tanto tempo, para eles relatarem como eles estão. Se eles não estão se sentindo bem, a gente já faz o encaminhamento para o hospital, que a gente trabalha em conjunto. A gente liga, vai ambulanciar na casa, pega, leva para o hospital. Se precisa fazer alguma realização de exames, também ele já é encaminhado através daqui. E é assim que funciona. Pessoas que vêm de fora do município, que entram em contato conosco, a gente até pede para que elas entrem em contato, né? Para a gente fazer uma triagem, verificar a temperatura, saturação, todos os sinais, né? Fazer uma anamnese, saber com quem conversou, se teve contato com alguém que tinha uma síndrome gripal. Toda essa parte ali a gente conversa e a partir daí a gente também inicia um acompanhamento. A gente liga esporadicamente, assim, vários dias e pede, olha, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Essas pessoas, elas são livres para entrar em contato conosco também a qualquer momento. A gente sempre orienta que a gente liga em tal horário, mas se tiver qualquer sintoma fora desse horário, pode ligar para nós e nos comunicar que a gente vai atender. E se alguém tem algum quadro clínico que comprove ou que necessite que seja feito o teste, é feito o teste rápido ou é encaminhado também por LACEN. A gente sabe que esse monitoramento é essencial nesse momento, porque é ele que pode garantir o cuidado maior. Então, isso dá uma segurança também, para que a população possa se sentir amparada, protegida e também dar um acesso mais rápido a medicamentos, a consultas, a exames, né? E também, se precisar futuramente, uma internação devido ao Covid. A filha de Dona Mari morava em Angola e, com o avanço da pandemia, retornou ao Brasil. Ela e a família foram acompanhados pela equipe de monitoramento. E com essa vinda do vírus, dessa pandemia, ela entrou em contato conosco e a gente achou que nesse momento seria melhor ela voltar para o Brasil, ficar conosco aqui, né, até tudo isso passar. Aí eu fiz contato com a Secretaria da Saúde aqui do município, né, que ela estaria vindo, até porque ela passaria por vários aeroportos até chegar, né, e que
eu precisava nesse momento, então, da orientação, né, da Secretaria da Saúde para ver como é que se conduzia essa situação, para se dar uma segurança, tanto a ela, quanto a nós, familiares, enquanto a nossa comunidade também, né? Onde eles nos orientaram como deveria ser esse processo, como deveria ser esses passos, como deveria ser esse acompanhamento. O caso confirmado de Covid-19 até o momento na cidade é do atual vice-prefeito, que está em isolamento e também entre as pessoas monitoradas pela equipe. Após a confirmação da possibilidade desse primeiro caso, né, de Covid, a gente teve algumas ações que foram em prol de cuidar um pouco mais também dessa equipe que esteve mais diretamente ligada a esse paciente. O paciente está em isolamento, está se cuidando, né, porque ele também tem que recuperar a sua saúde, e é o que exige o protocolo também, que ele se cuide, né? Então agora a gente vai, as pessoas que tiveram ligação com ele ligam para nós, a gente vai monitorando, acompanhando, para ver se há algum outro caso, ou se é um avanço do caso clínico, ou se há necessidade de monitorarmos de maneira diferente. A cidade também investiu em parcerias público-privadas para combater a doença. Assim, o Hospital Comunitário de Aratiba conseguiu aumentar o número de respiradores e de outros EPIs necessários para caso de emergências com coronavírus. Nós temos hoje aqui 3 ou 4 respiradores, né? Que a gente já previu, porque em situações normais sempre é difícil de conseguir leitos na UTI, né? E numa situação dessas, de caos, que pode esperar, que pode acontecer, tomara Deus que não, né? A gente investiu em respiradores. Para quê? Para se precisar, para não deixar a nossa população desassistida, né? Então vai ser feito de forma, primeiro o atendimento aqui, a monitoração, e se porventura precisar ser encaminhado, ele vai ser encaminhado, se não tiver leito de respirador em Erechim, vai ser encaminhado daqui junto para ou para Santa Terezinha ou para Caridade, que são as nossas referências de saúde, né? A população está de parabéns porque, e mesmo outras viroses, assim, tem tido uma circulação muito baixa. A gente viu que diminuiu, assim, os casos de gripes, resfriados, assim. Então, de fato, a população está se cuidando, está se prevenindo e está aceitando o conselho das autoridades de saúde, né? A gente pede à população que se tranquilize, porque, como a gente já reforçou antes, todas as ações foram tomadas para que demorasse para chegar em nosso município, né? E a gente sabe que mais cedo ou mais tarde virá. Então, a colaboração nesse momento é essencial em permanecer em casa, considerar também que estamos no pleno inverno, né? E que também a questão da imunidade, a questão das síndromes gripais, né? É essencial a gente poder olhar nesse momento para o nosso cuidado e para o cuidado da população. Então, quem puder se manter, se preservando a saúde, se cuidar, é essencial para que aquele que tem que sair de casa possa sair tranquilo, circular livremente. Muito bem, parabéns aí ao pessoal de Aratiba, parabéns à secretária Mengele, um excelente trabalho feito lá no município. Agora eu tenho um recado importante para você. Tá pensando em comprar uma casa maior, um apartamento com mais espaço, um local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria? Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo não, meu amigo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Telefone 54-3519-8630. 54-3519-8630. Presencial, perto da Caixa Econômica Federal ou no online, a Solar Imóveis é a melhor opção para você. Agora, os destaques da coluna Pente Fino. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, gente. Vamos agora saber quais são os destaques da coluna Pente Fino, jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo bem? Como é que tá, Natan? Tranquilo? Tudo certo. Tá em novo estilo, Finardi. Fala do meu cabelo, mas olha, deu uma parada, hein? Cabelinho curto, barba curta, isso as médicas aqui, a dermatologista e a alergista, elas falaram que
o cabelo pode ser um problema Olha aí. para a Covid. Eu simplesmente isso tem que escutar a ciência, né? Como em qualquer coisa. Tá Cada certo. um na sua. Muito bem. Nesta sexta-feira, destaque em 1.000 desempregados em março e abril aqui em Erechim. Cara, essa é uma questão, se vocês lembram, até dezembro se acompanhava o índice de empregos e empregados de forma formal via CAGED, que é um cadastro ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego do governo federal. E simplesmente, desde o 1º de janeiro, que nunca mais foi divulgado isso. Então nós estávamos no limbo de saber qual é a verdade. Recentemente, eu fiz agora, em meados de maio, eu fiz um levantamento em alguns escritórios de contabilidade e RHs de grandes empresas. Diz que tem em torno de 4 mil rescisões, que não aparece, porque maio não aparece aqui, é só até abril. Entendeu? Sim. O que acontece? Erechim começou bem, agora isso aqui são empregos formais, números oficiais do governo federal. Entendeu? Por isso que muda os números. Foram 309 desligamentos em março e 691 em abril, o que fecha 1.000 vagas. É muita vaga de trabalho. E a tendência é natural que em maio seja muito maior esses números, né? Isso seja muito maior. Então está aqui, ó, estão retomando. Essa retomada depois do emprego é lenta, vão ter um problema grande pela frente. A única coisa boa agora, eu não consegui, foi uma dificuldade achar no CAGED isso, eu não consegui achar por segmento de economia, indústria, comércio, serviços e construção civil. Só os números gerais. E agora, a única coisa boa que eu acabei procurando outras coisas, eles botaram um calendário onde eles estão dando o dia certo que eles vão divulgar o CAGED. O próximo divulgação vai ser dia 29 de junho, relativo ao mês de maio, que esse é o mês que deve subir muito. Tá certo. O Roberto Fabiani, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSDB aqui no município, acredita na força do povo. Não, é verdade. Naquela audiência pública que esteve foi na quarta-feira, né? Até que saiu a matéria da minha coluna ontem, foi sobre isso, sobre os números da prefeitura, apresentando o relatório de gestão do primeiro quadrimestre do ano, a primeira audiência online, e ele foi representando o prefeito. Aliás, tudo que o Chimini não vai mais nos eventos, quem vai é o Roberto Fabiani, que é o pré-candidato do PSDB, a partir do prefeito Chimini. E no encerramento ele falou: isso vai passar, eu acredito na força do povo, nesse momento de dificuldade, vou recuperar a economia. Bem o discurso do candidato, né? Tá certo. E o vereador Ali Dalzotto também, destaque na tua coluna, emplacam os carros fora e usufruem dos serviços daqui. Olha, essa foi uma pergunta que ele fez para o secretário da Fazenda durante essa audiência pública, o Valdir Tomazoni. Disse assim, ó, o IPVA, para quem não sabe, é um imposto que 50% que você paga fica para o município e 50% para o Estado. É um bom valor que arrecada. Como nós temos quase na divisa aqui, ó, nós temos muito carro de Erechim emplacado em Santa Catarina. Porque é mais barato. Aqui a gente paga 3% do valor do carro, lá é 2%. Isso que dá 33% mais barato que aqui. Ele queria que eu fizesse uma campanha de conscientização, o município faça, para a pessoa emplacar os carros aqui em Erechim. Podia ficar aqui. Os caras usam asfalto aqui, usam o sistema de saúde daqui, usam os serviços públicos daqui, e o dinheiro vai para a cidade de emplacamento de Santa Catarina. Eu acho muito boa essa discussão, muito interessante essa discussão. Tanto é, estou olhar hoje, uma das matérias isso aqui foi uma das matérias mais acessadas no Facebook hoje, do jornal Bom Dia, onde o pessoal está meio doído. Porque o meu jeito de ir e vir, se fosse bem barato os impostos. Não é essa a questão, é uma reflexão do dinheiro ficar na sua origem para ser usado na saúde, na infraestrutura, na assistência social, tá certo, em qualquer segmento. Achei muito boa a colocação. Muito bem. O Fábio Vendrusco, a gente sabe, ele é presidente da CIE, esteve aí positivado para a Covid-19, está na fase final da quarentena, mas o que muita gente quer saber é se a FRINAP vai acontecer ou não, e aí tem um destaque. Eu repercuti aqui a live que foi feita aqui na TV Bom Dia essa semana, né? Eu questionei ele assim, a FRINAP, presidente, o que ele disse? Olha, a FRINAP, ele fez assim com a mão, a FRINAP do tamanho que ela é praticamente impossível. Tu precisa de dinheiro privado, de patrocínios, precisa de dinheiro público, e não vai ter esse dinheiro. Então, praticamente ele descartou uma FRINAP dos moldes que é. Não descartou a realização de uma feira, que sabe, com outro nome, menor, menos dias, mas dificilmente a FRINAP vai sair. E ele também falou do acampamento Farroupilha, que esse é mais cedo agora, aí em setembro, meados de setembro, né?
que talvez saia, talvez não. A vantagem é que todos os galpões já estão prontos lá no Parque da CIE. Então, isso é um gasto que precisa ter, que se não tivesse os galpão, ele acha que dificilmente vai sair. Ele acredita que possa sair, mas isso vai ser discutido mais para frente, né? E um dado de economia que ele foi muito forte e incisivo é com relação à preocupação, que ele tem contato direto com a Federação, que analisa os dados de todo o Estado e do país para se balizar em algumas ações, é com relação... Ele acredita que Erechim, pós-pandemia, nós teremos a extinção de 5% a 7% dos CNPJs. Empresas que irão fechar suas portas. E ainda não sabe qual é o tamanho das empresas e o quanto isso representa no desemprego, nós falamos ali em cima também. Muito bem, o piso do magistério e ajuda para escolas. Olha, cara, essa é uma novela complexa para o município. Isso, alguns vereadores que estavam na audiência pública, essa que eu estou falando antes, questionaram o secretário da Fazenda, Tomazoni, quando que o município irá pagar o piso do magistério, que é para pagar desde janeiro, e até então não foi pago. Ele disse que está vendo que o CIMA entrou na justiça e não levou, e não sabia se eles iam recorrer ou não, e se tiver que pagar, eles vão pagar a retroativa de janeiro. Mas os professores estão esperando. Tem o dissídio do ano, ainda não foi. Outra questão é ajuda para as escolas. O que é ajuda para as escolas? Aquelas escolas de educação infantil que recebem particulares que recebem as crianças de creche, né? Não estão pagando. Tem muitas empresas que daqui a pouco vai encerrar as atividades. E essa é a preocupação do próprio secretário, porque quando voltar às aulas, se essa empresa fechar as portas, aonde vão colocar nossas crianças? Então, já existe algumas jurisprudências que ele está buscando, vai ter uma segurança jurídica para pagar essas escolas particulares, para evitar que elas fechem as portas e criem um problema futuro para o município. Mas ele quer uma segurança jurídica para isso. Lógico que não se pagará o valor integral, porque as crianças não estão lá. Tu tem menos despesa com limpeza, com luz, então eles querem fazer tipo uma planilha de custo e ver, e legalmente, se o Tribunal de Contas dá ok, para eles poderem pagar. Então, é um incipiente ainda, está começando, mas eu acho que é uma coisa muito interessante de se pensar se as escolas vão ter fôlego para se manter aberta sem alunos hoje. E futuramente, quem sabe, o município não vai ter. Então, onde colocar essas crianças? Olha o problema que tu queria futuramente, né? Caso complicado. E aqui está falando sobre a terça-feira de tarde, foi dia de live aí também, de prestação de contas a toda a comunidade, as despesas e receitas deste ano, só que muita gente é desinteressada por isso. E nem é terça, acho que eu errei, era quarta, mas tudo bem. Acho que foi quarta-feira que falei, eu botei terça ali, mas o dia 27 foi quarta, né? Certo. Foi um erro meu aí, desculpa. Mas não muda o que eu quero dizer aqui. Por quê? Eu acompanhei ao longo, quando o secretário iniciou a fala dele na audiência pública, ele disse assim, Natan, eu acredito que esse é o futuro das audiências públicas, nós usamos mais tecnologias e ter um alcance maior para as pessoas, que vem poucas pessoas aqui durante as sessões. Aliás, só vai quase CC que é convocado aí por livre e espancada vontade, né? Tem que ir lá assinar o nomezinho para... Tá. Então, normalmente são só funcionários públicos que estão lá dentro. E mais o IEP e os membros da Câmara de Vereadores. Tá. No auge dessa sessão virtual da audiência pública, que durou 1h30, nós tivemos no máximo 12 pessoas assistindo. Eu, abaixo para 11. Tinham 6, 7 vereadores em casa, uns assessores. A população não dá bola, cara, mas é dinheiro meu, teu, nós pagamos esses impostos. Todo mundo. É tão importante saber onde é gasto nosso dinheiro, se está errado. E é nesses momentos que tu tem a oportunidade de mostrar. O pessoal não mostra interesse. Eu acho que isso é um erro do cidadão. Depois tu quer cobrar as faltas, quer cobrar aqui, mas tu não sabe onde está sendo gastado o teu dinheiro. Então, eu acho que isso é uma questão de cultura. Nós temos que evoluir nesse sentido para nós saber aonde vai cada centavo do dinheiro suado que nos tiram, né? Tu acaba pagando imposto caro e nem sempre tu tem o retorno necessário. Digamos assim, tu paga, tu paga IPVA, mas tu tem que pagar pedágio. A Constituição diz que a saúde é direito do Estado, mas tu quer uma melhor, tu tem que pagar plano de saúde. Afinal, essa questão dos pedágios, a gente vê... Então tem várias... tipo assim, não permitiram que o comércio abrisse, né, por um período ali, mas os pedágios continuaram. O dinheiro sujo, entre aspas, o dinheiro que poderia estar rodando com o vírus ali, continuou. Então, são para certas coisas. Entendeu? Então, essas questões, cara, se tu precisa de segurança, tu tem que ter uma segurança particular na tua casa, câmeras, tudo, porque o Estado não dá conta. Então, a gente paga os impostos para ter as coisas constitucionais, mas a gente não recebe. Muito bem, esses são os destaques da coluna dessa sexta-feira? E assim? Para o fim de semana.
No Pensando fim de em semana, alguma coisa. sabe que ele faz aquela edição mais leve, maior, de vários artigos, posicionamentos distintos de várias questões. Nós estamos finalizando, tem um caderno de saúde que é muito lindo, né? Nós temos aí dia 31, Dia Mundial Sem Tabaco, né? Então tem umas matérias, nós estamos finalizando ele, né? Muito bem, bom fim de semana. Tem essa entrevista que é muito boa, só para citar, que saiu hoje do jornal, que é uma entrevista com o presidente da Cooperalfa, o seu Romeu Betti, né? Ó, o Brasil esboçava deslanchar e a Covid-19 mexeu com a vida da Terra. Ele é otimista por natureza, ele fala aqui dentro, mas ele acha que é um ano de cuidados. E é para todo mundo, né? E ele explica toda essa condição das cooperativas. Ele pega a Aurora, que é uma cooperativa central, que tem várias cooperativas. É um belo do material aqui para o cara entender. Um cara que tem uma boa visão de mundo, sobre economia, sobre agricultura familiar, sobre o leite, sobre cadeia de grãos, tudo fala aqui nessa matéria. Muito bem. Bom fim de semana, Fina. Para vocês também aí, até segunda-feira. Muito bem. Vamos agora ao intervalo. O Bom Dia Notícias volta já. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos urinários, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem internação, sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários, Santa Mônica, na Rua Itália, fone 3522-0500. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim, fone 3522-0500. O Dia dos Namorados é sempre uma data especial e um momento especial merece um presente especial. E por isso, a Doces da Rafa apresenta suas caixas presente Dia dos Namorados. Tem a caixa Café da Manhã, presente, coração lapidado e recheado, explosão surpresa com 7 doces sortidos e com 9 doces sortidos, além da barra de chocolate. Faça agora mesmo a sua encomenda. Doces da Rafa é muito mais que um doce. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas.
Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Eu quero pedir a sua atenção, apenas um minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular.
Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias e a gente vai direto com os destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Bretenbach. Quais são os destaques do jornal impresso e digital que mostram um cenário preocupante, a crise chegando e os dados divulgados pelo governo federal indicam aí pelo CAGED, indicam que mais de 1.000 desempregados estão desempregados entre março e abril aqui no município. A coluna do Rodrigo Finardi vai estar falando, além disso, sobre a FRINAP. Muita gente está preocupada se vai acontecer ou não. O presidente Fábio Vendrúsculo esteve falando aí que não irá acontecer no formato anterior. Saiba mais informações sobre isso. Na página 3, tem uma entrevista aí com o presidente da Cooperalfa, que ele fala que o Brasil esboçava deslanchar e a Covid-19 mexeu com a vida da terra. Ele fala sobre o bom senso e é bacana aí a visão então do presidente. Na página 4, coluna de opinião, e na 5, olha, uma ação de solidariedade. Uma empresa lá do município de Paulo Bento fez doação ao banco de sangue. Parabéns, que continuem estas ações. Na página 6, a gente tem a fato da foto, um amanhecer gelado aí, Praça da Outro Filho, o registro, e também nunca foi tão importante rever os nossos hábitos, uma campanha aí do governo do estado do Rio Grande do Sul. Na página 8, a Escola de Erechim intensifica ações de revitalização do ambiente. A Amanda Mendes esteve conversando com a diretora lá do Colégio Caique. E uma campanha, instituições da região são contempladas com doação de sangue. Doação de leite, melhor dizendo. Em Viadutos, a gestão que valoriza a população. Parabéns, Viadutos, 61 anos de emancipação política e administrativa lá do município. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, na contracapa, um fato que chocou todo o Rio Grande do Sul, né? Uma repercussão aí que, infelizmente, depois que a gente viu do caso de Planalto, aqui em Erechim aconteceu na madrugada desta quinta-feira também uma morte de um bebê de 10 meses. O principal suspeito é o padrasto, já está preso e a Polícia Civil tem 10 dias então para apurar este caso e finalizar o inquérito. Eu lembro que para mais informações você pode estar acessando no site www.jornalbomdia.com.br. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. A gente vem comentando bastante sobre essa questão dos efeitos da pandemia, do coronavírus, do novo coronavírus. E agora a gente trouxe dados recentes aí, publicado pelo governo, que já são mais de 1.000 desempregados em Erechim neste ano. Um dado assustador, sendo que já a matéria feita aí pelo nosso colega Finardi traz uma estimativa por escritórios que fazem, enfim, contabilidade. O número já estaria em 4.000 postos de trabalho perdidos em função de todo esse isolamento e dessa pandemia. Então, realmente preocupante, muito preocupante o que está acontecendo. Não se sabe onde isso vai parar. As perspectivas não são boas em nenhum cenário, né, que a gente acaba lendo e ouvindo aí Brasil afora por especialistas e economistas.
Para desfazer tudo isso, vai um longo tempo também, porque não é do dia para a noite que se recupera uma economia, a complexidade de uma economia. Então, além de toda essa preocupação e todos os efeitos sanitários e da saúde, a gente vai ter que lidar ainda com a falta de emprego, a falta de renda. Quer dizer, as pessoas não... Vai ser muito difícil os próximos meses, e já está sendo muito difícil para todos nós, né? Mesmo as pessoas que estão trabalhando. Então imagina quem já não está trabalhando, a dificuldade que é ter que viver de doação ou buscar de familiar, enfim, é muito complicado. E com essas perdas todas de emprego, isso vai se refletir diretamente no consumo, que vai diminuir, que as pessoas vão acabar se retraindo e consumindo o que é essencial, alimentos, medicamentos, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, essa bola de neve ainda vai crescer e vai rolar muito até o final do ano, e sabe-se lá até quando. Então, é muito, realmente. E aí, para finalizar, é importante, aí a gente vê os municípios sendo muito atuantes dentro daquilo que é possível fazer e tentando estruturar lá no município, na localidade, tentando auxiliar as pessoas, e faz toda a diferença o poder público. A gente vê na esfera municipal, regional, mas a gente precisa cada vez mais de uma resposta do governo do estado e do governo federal no que diz respeito a recursos, suporte de medicamentos, EPIs, enfim. Tudo, vai precisar tudo, já está precisando de tudo. Alimentos, recursos para as pessoas se manter, recursos baratos para as empresas se manter, dinheiro barato para as empresas conseguirem se manter nesse período crítico. Quer dizer, não pagar tanto juro para não tornar um outro problema ainda maior e não conseguir nem pagar no final do ano. Então, para manter os seus funcionários recebendo e eles assim consumindo. Então, precisa cada vez mais de um suporte efetivo do governo federal, e tem muita coisa para fazer ainda. Falei algumas delas, mas tem muita coisa para se atuar, tanto na questão de recursos, leis, enfim. Tem que fazer, porque a gente não sabe o tamanho do problema que vem pela frente. Um bom final de semana e é isso aí. Chegando para você agora a previsão do tempo. Vamos ver como é que fica o clima no dia de hoje. Te liga! Porto Alegre e Curitiba bateram um recorde de menor temperatura mínima do ano na madrugada do dia 28 de maio. O recorde em Porto Alegre foi de 7,6 graus e o recorde anterior foi de 8,9 graus no dia 8, 15 e 16 de maio. O recorde da madrugada do dia 28 em Curitiba foi de 4,3 graus e o recorde anterior foi de 5,1 graus no dia 7 e 27 de maio. Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco vai influenciar a região sul do país. Tem risco de geada na Serra Gaúcha e Catarinense e no Planalto Catarinense. Tem previsão de nevoeiro ao amanhecer na região da Grande Curitiba. O sol vai brilhar forte e não chove em toda a região. A umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia no centro-norte gaúcho, centro-oeste catarinense e paranaense. Ainda faz frio durante a manhã e a noite desta sexta-feira, mas a temperatura já entra em gradativa elevação. A mínima prevista em Florianópolis é de 12, máxima de 26 graus, mínima de 5 e máxima de 22. Ok, meu amigo, ok, minha amiga, obrigado pela audiência mais uma vez que você nos deu aqui neste horário. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre. Eu te encontro na segunda-feira aqui neste mesmo horário. Valeu, gente. Tchau, tchau.